No dia 14 de abril de 1912, às 11h40 da noite, o RMS Titanic enfrentou um trágico incidente que selou seu destino. 3 horas depois, às 2h20 da madrugada de 15 de abril, o maior navio de sua época havia desaparecido completamente sob as águas geladas do Oceano Atlântico. O Titanic custou a vida de mais de 1.500 pessoas, representando mais de 2/3 dos passageiros a bordo. Durante muito tempo, acredita-se que um iceberg tenha sido a causa desse desastre, com o navio colidindo com ele. No entanto, descobertas científicas recentes lançaram uma nova luz sobre essa narrativa. Neste vídeo, apresentaremos os fatos que permaneceram ocultos por mais de um século. O Titanic era uma realização notável da engenharia, com impressionantes 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e uma altura de 53 metros. Com uma capacidade de carga de 46.000 toneladas, o navio parecia totalmente indestrutível. Os passageiros podiam percorrer longas distâncias pelos seus corredores e extensos decks. Até mesmo os oficiais do navio precisaram de mais de 2 semanas para se familiarizarem com essa imensa estrutura. O navio contava com 4 chaminés maciças, cada uma pesando 60 toneladas e se elevando a impressionantes 24,8 metros acima do convés. Essa altura era necessária para evitar que os passageiros fossem cobertos pela fuligem gerada diariamente, que totalizava cerca de 91 toneladas. As chaminés eram inclinadas a um ângulo de 30 graus para um visual ainda mais imponente. Quanto ao custo dessa construção gigantesca, na época, foi de 7,5 milhões de dólares. Se considerarmos a inflação e as taxas de câmbio de 2016, esse valor equivaleria a cerca de 166 milhões de dólares. Surpreendentemente, esse custo foi menor do que o da produção do famoso filme Titanic, lançado em 97, que totalizou cerca de 200 milhões de dólares. O estaleiro Harland & Wolff contratou uma equipe de 3.000 trabalhadores para construir o Titanic. Mesmo com essa força de trabalho massiva, trabalhando 6 dias por semana a partir das 6 da manhã, levou incríveis 26 meses para concluir essa tarefa monumental. A construção do navio não foi apenas desafiadora, foi uma empreitada perigosa. Imagine trabalhar a uma altura equivalente a um prédio de 20 andares, sem equipamentos de segurança. No entanto, essas pessoas tinham famílias para sustentar. Os construtores recebiam um salário semanal de 2 libras, que pode não parecer muito hoje, mas na época era um pagamento competitivo. Infelizmente, durante o processo de construção, 8 pessoas perderam suas vidas e 246 ficaram feridas. É realmente difícil compreender como uma obra tão complexa e cara tenha enfrentado sua ruína devido a um único iceberg. Descobertas recentes nos levam a crer que a causa original da catástrofe não foi o gelo, mas sim o fogo. O jornalista Sonam Malumen dedicou mais de 30 anos ao estudo do destino do Titanic. Foi ele quem encontrou uma enorme mancha preta, com cerca de 9 metros de comprimento no casco do navio. Essa descoberta veio depois que ele analisou uma foto tirada antes da partida do Titanic. O jornalista teve acesso a um álbum de fotografias inéditas que mostravam a construção do navio e os preparativos para a sua primeira e última viagem. O fogo a bordo deve ter queimado por 3 semanas a uma temperatura excepcionalmente alta, antes que alguém o percebesse. Especialistas em metalurgia têm certeza de que essas condições poderiam ter enfraquecido significativamente o metal, reduzindo sua resistência em até 75%. É por isso que o iceberg não teve dificuldades em abrir um buraco no lado do navio. Sem o fogo, teria sido praticamente impossível. O que torna a trágica história do Titanic ainda mais surpreendente é que a equipe de gestão do projeto sabia do incêndio e que o navio não deveria ter feito essa viagem. No entanto, cancelar a viagem teria significado a falência dos proprietários do navio. Naquela época, os mineiros em todo o país estavam em greve, causando uma escassez de carvão para alimentar o Titanic.
Apesar da falta de carvão, os bilhetes já estavam esgotados e outros navios haviam sido cancelados porque todos queriam estar na viagem inaugural do maior navio já construído. Como resultado, os proprietários do Titanic compraram todo o carvão disponível que puderam encontrar, e até mesmo as ligações de outros navios cancelando suas viagens pareciam fora de cogitação. Então, para esconder a verdade, o navio foi propositadamente virado de modo que as marcas do incêndio ficassem voltadas para longe do cais e em direção ao mar. Dessa forma, os passageiros não conseguiriam ver os sinais do incêndio, e com isso, a jornada começou. O interior do Titanic foi projetado com base no Hotel Ritz, em Londres. A grande escadaria se estendia por 7 dos 10 decks do navio, adornada com belas pinturas, querubins de bronze e painéis de carvalho. Os passageiros da primeira classe desfrutavam de muitos luxos, incluindo uma piscina aquecida, um banho turco, uma academia, uma quadra de squash e até mesmo um salão de beleza. As senhoras podiam até mesmo chamar um estilista para ajudá-las a se preparar para o jantar. O navio tinha seu próprio jornal a bordo, conhecido como o Boletim Diário do Atlântico. O que é interessante é que havia até mesmo uma área designada no navio para que os passageiros de primeira classe trouxessem seus cachorros. Esses amigos peludos eram bem cuidados, recebiam passeios diários e até podiam receber treinamento durante a viagem. Agora, quando se tratava de refeições, a experiência da primeira classe era extravagante. Eles eram tratados com um banquete composto por 13 pratos, cada um acompanhado do seu próprio vinho. Essas refeições grandiosas eram um grande evento, durando cerca de 5 horas. O Titanic transportava impressionantes 1.500 garrafas de vinho, 20.000 garrafas de cerveja e 8.000 charutos. Mas aqui está um detalhe importante. Curiosamente, não havia binóculos. Mas e por que isso importa? Bem, ter binóculos poderia ter potencialmente evitado o trágico destino do Titanic. Vamos mergulhar em mais uma reviravolta nesta sequência de eventos infelizes. Naquela época, não havia sistemas de sonar para detectar obstáculos à frente do navio. Em vez disso, membros da tripulação especializados mantinham a vigia usando binóculos. Infelizmente, os binóculos no Titanic eram mantidos trancados em um compartimento especial. A única pessoa com a chave deste armário era o segundo oficial David Blair. Em uma mudança de última hora, ele foi substituído e, com pressa para desembarcar, esqueceu de entregar a chave ao seu substituto. Este descuido fatal só foi descoberto 3 dias depois que o navio já havia zarpado. Se a tripulação tivesse acesso aos binóculos, eles poderiam ter avistado o iceberg mais cedo, dando-lhes tempo suficiente para evitar o desastre. Sabe, talvez essa tragédia toda pudesse ter sido evitada se o Titanic não tivesse decidido acelerar feito um piloto de corrida. A viagem estava atrasada e isso simplesmente não podia acontecer, pois poderia manchar a reputação do Titanic. Foi por isso que o navio resolveu navegar em uma velocidade bem acima do que deveria. E tem mais uma história de negligência aqui, dessa vez relacionada aos botes salva-vidas. A gente até pensaria que um navio gigante como o Titanic teria uma tonelada de botes salva-vidas, né? Mas o designer-chefe Alexander Carlisle originalmente planejou colocar 48 deles a bordo. Mas, acredite ou não, acharam que isso iria lotar o convés, então reduziram para apenas 20. Dá pra acreditar nisso? Esses 20 botes só podiam acomodar 1/3 de todas as pessoas a bordo. É de surpreender que uma falta tão grande de botes salva-vidas fosse tecnicamente permitida naquela época. Não era uma questão de quantos passageiros você tinha, mas do tamanho do navio. E o detalhe é que nem sequer fizeram treinamentos com os botes salva-vidas no Titanic. O capitão Edward John Smith simplesmente cancelou o treinamento na manhã do desastre. Ninguém sabe ao certo por quê, especialmente quando outros navios estavam alertando sobre icebergs na área. Talvez seja por isso que levou mais de meia hora para a tripulação do Titanic lançar esses botes salva-vidas, em vez dos habituais 10 minutos. Alguns até culpam o capitão Smith por permitir que os primeiros botes partissem pela metade. O primeiro, projetado para 65 pessoas, tinha apenas 27 a bordo. Por que não lotaram desde o início? As pessoas demoraram a perceber o tamanho do perigo. Em uma reviravolta do destino, descobriu-se que o capitão Smith havia reprovado no seu primeiro exame de navegação,
Ele acabou passando depois, mas talvez isso pode ter tido alguma influência no desastre. Enquanto o Titanic estava afundando, a tripulação enviou sinais de socorro. Mas aqui vem a parte surpreendente. Um navio próximo, o Californian, simplesmente ignorou o sinal de emergência no céu. O capitão do Californian acabou perdendo o emprego depois disso. Mas pesquisas modernas provaram sua inocência. Melhor tarde do que nunca, né? Por que então ninguém viu os sinais do Titanic? Bem, poderia ter sido devido a um fenômeno científico chamado refração de luz. Quando camadas de ar frio ficam abaixo das camadas de ar mais quente, elas bagunçam a luz, criando miragens. Outros navios que estavam na área relataram ter visto essas miragens. O historiador Tim Malton até acredita que a refração de luz foi o motivo pelo qual os vigias não avistaram o iceberg. Toda essa série de coincidências trágicas, seja por causa do fogo ou do gelo, custou a vida de centenas de pessoas e ainda intriga os cientistas até hoje. Então, qual é a sua teoria sobre essa tragédia do Titanic? Compartilhe nos comentários abaixo. E se nós te ajudamos a entender um pouco mais sobre esse mistério, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal.